Então, cara, você já entendeu a questão da especificação do princípio da não cumulatividade e do princípio da seletividade e a sua importância para você caracterizar o ICMS, para a formação do caráter do tributo ICMS. Então ali você joga de lado e vê que são os dois princípios que trazem para o ICMS uma especificação, que é o princípio da não cumulatividade e o princípio da seletividade. Até porque a própria Constituição Federal de 1988 ele diz lá, olha, será não cumulativo e será seletivo. Então ele já atribui ali a especificação para o ICMS. Mas outro tributo que o cara que quer trabalhar na área tributária, na área fiscal, ele tem que entender do sistema tributário nacional como um todo. Ele tem que entender sobre os tributos, sobre os princípios e competências. E o princípio da legalidade é um princípio que é chamado de um princípio generalista. É um princípio genérico que você vai encontrar aí esse princípio contido no direito tributário, no direito penal e entre outros ramos do direito. E na Constituição Federal, retirando-se ali do atributo que traz no artigo 155, lá, na verdade, entre o 145 e o 162, que trata do sistema tributário nacional, ali ele está trazendo algo específico sobre o sistema tributário, sobre tributos, sobre o âmbito do direito tributário. A gente vai retroagir um pouquinho lá para o artigo 5º, no inciso 2, que ele traz de forma genérica o conceito do princípio de legalidade. E aí no inciso 5º, desculpa, no artigo 5º, inciso 2, você pode ver na tela logo acima, ele diz, olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, até o princípio da legalidade, na sua forma generalista, no artigo 5º, ele já te traz uma atribuição gigante. Primeiro ponto, ele diz que você não é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então você já vai ligar uma coisa a outra. Olha, lei, princípio da legalidade. Então o princípio da legalidade, eu não vou fazer ou deixar de fazer algo se não tiver uma lei que venha estabelecer. Então, Igor, se tiver uma lei que venha estabelecer o contribuinte pagar o ICMS, eu pago, paga. Se você realizar o fato gerador e que se enquadre ali naquele fato gerador, saindo da hipótese da incidência tributária para a realização do fato gerador, você vai ter que pagar. Porque há uma lei que estabelece aquela obrigação que você faça o pagamento pecuniário ao erário. Então, observe esta questão, que você tem que ser algo em virtude de lei. E isso no direito tributário, sendo visto lá no artigo 150, no inciso 1, ele fica melhor para você ver a amplitude do sistema tributário nacional focado aí ao ICMS. E ele traz lá, olha, sem prejuízo a outras garantias asseguradas ao contribuinte, olha, sem prejuízo e outras garantias que é assegurada pela própria Constituição ao contribuinte, é vedado aos entes Estado, União, Distrito e Município exigir ou aumentar tributos sem que há uma lei que venha estabelecer. Então você percebe que no artigo 5º, inciso 2, ele diz o que? Em virtude de lei. E no artigo 150 ele diz, olha, exigir tributos sem lei que estabeleça. Então tem que ter uma lei para estabelecer, para que o sujeito ativo ele venha aumentar, ele venha exigir tributo ao contribuinte, ao sujeito passivo. Então o estado pelo qual você reside, para que ele aumente a alíquota do ICMS, tem que ter uma lei que venha estabelecer esse fato de aumento da alíquota. Se o Estado ele não pode, o erário ele não pode, a partir de agora, criar um tributo sem ter uma lei que venha estabelecer. Há toda uma discussão em parte das medidas provisórias, mas não vamos entrar aí nesse contexto agora, mas eu quero que você entenda isso. Tem que ter uma lei que venha estabelecer a criação deste tributo. O interessante, como embaixo eu botei a observação, esse dispositivo, cara, além de determinar antecipadamente as condutas dos destinatários, eles estabelecem
verdadeiras vedações. Então, o que eu quero dizer para você aí? Além desse artigo 150, inciso 1, ele estabelecer antecipadamente as condutas dos destinatários, ele estabelece vedações também ao sujeito ativo, quando ele diz que para que se criar um tributo, para que se reduza, aumente um tributo, tem que ter uma lei, ele está vedando o Estado, Distrito, União, Município, os entes, de criar um tributo sem criar uma lei. Então, para criar um tributo, para aumentar um tributo, o próprio ente vai ter que estabelecer uma lei para que venha a ter a criação de tal tributo. E agora o interessante que eu quero trazer aqui para vocês que quando trazemos do tributo, sempre temos que olhar também para lá o Código Tributário Nacional, né? Então no Código Tributário Nacional, ele fala lá da questão de majoração. Então o tributo que for criado ou majorado sem lei será de imediato tratado como pauta inconstitucional. Então, se o cara cria um tributo ou majora um tributo, amanhã o Estado da Bahia ele decide aumentar a alíquota do ICMS e você observa que não tem uma lei fixa que venha estabelecer esse aumento. Então, ali é algo inconstitucional. Então, é um parâmetro realizado inconstitucional pelo Estado. Então isso também a gente vê lá no Código Tributário Nacional, no artigo 97, inciso 2 do Código Tributário Nacional, que ele diz, olha, a lei ali prevê as condutas que o Estado tem à atribuição de lei. E aí você vê, vamos trazer só os dois primeiros incisos. Ele diz, somente a lei pode estabelecer, olha, somente a lei é capaz de estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, majoração de tributos ou a sua redução. Então, o sujeito ativo, para que também ele beneficie o contribuinte, reduz a alíquota do ICMS, o contribuinte vai ficar feliz. Vamos dizer que hoje o Estado da Bahia tem uma alíquota de ICMS de 18%, amanhã ele decide reduzir essa alíquota de 18% para 14%. Ele pode fazer isso sem lei que estabeleça? Não. Então, é bom para o contribuinte, para o sujeito passivo, é ótimo. Só que o Estado pode fazer isso. Se não tiver uma lei que venha estabelecer, não pode. Por quê? Princípio da legalidade. Então, sempre tem que focar nisso. Para aumentar, para reduzir ou para exigir, cobrar, criar tributos, o Estado, União, Distrito, Município, eles têm que estipular uma lei, tem que fixar em lei, tem que criar uma lei, tem que trazer estabelecimentos ali dados na legislação. Então, por isso que é importante você entender o princípio da legalidade, que vai te ajudar para todas as áreas que você trabalhar, ainda mais de conhecimento específico.